E aí, hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de um dos livros de finanças mais famosos do mundo, Pai Rico, Pai Pobre. Mas ó, a ideia aqui não é só fazer um resumo, é extrair a essência, aquela virada de chave na mentalidade que o livro propõe para quem busca a tal da liberdade financeira. Vamos nessa? A história toda começa com essa frase, que é muito forte. Robert Kiyosaki, o autor, não tinha dois pais de sangue, claro. Ele tinha duas figuras paternas com visões de mundo, assim, totalmente opostas. Um era o pai dele mesmo, um funcionário público super instruído, o pai pobre, e o outro era o pai do melhor amigo dele, um cara que largou a escola cedo para empreender, o pai rico. E aqui está o centro de tudo. O pai pobre, mesmo com todos os estudos, vivia no aperto. O conselho dele era aquele clássico: estude, tire boas notas e arrume um emprego seguro. Já o pai rico, que nem terminou a escola, se tornou um dos caras mais ricos do Havaí. E o conselho dele, completamente diferente: aprenda como o dinheiro funciona para ele poder trabalhar para você. São duas filosofias, sabe? Dois caminhos de vida que não podiam ser mais distintos. Para a gente entender de verdade o que o pai rico queria dizer, primeiro a gente precisa sacar qual é a armadilha em que a maioria das pessoas cai, segundo ele. Ele deu um nome para isso: a corrida dos ratos. É um conceito-chave do livro que descreve um ciclo vicioso que prende as pessoas. A definição é essa aí, bem direta. Imagina um hamster naquela rodinha. Ele corre, 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 mas não sai do lugar. É exatamente isso que acontece na corrida dos ratos. A pessoa trabalha mais, consegue um aumento e, em vez de ficar mais rica, o que ela faz? Aumenta os gastos. A vida fica mais cara e aí ela precisa trabalhar ainda mais para pagar as contas. É um ciclo que não tem fim. E o ciclo funciona mais ou menos assim, ó. Tudo começa com mais dinheiro na conta, mas o que acontece logo depois? Com mais renda, vem mais impostos. Aí, com o que sobra, a maioria das pessoas faz o quê? Compra uma casa maior, um carro do ano, ou seja, aumenta seus passivos. De repente, as despesas mensais disparam e a pessoa fica refém daquele salário para manter o novo padrão de vida. E a rodinha continua girando, sem parar. Tá, então como é que se escapa disso? O pai rico ensinou para o Kiyosaki um segredo que é a base de tudo, a regra de ouro para construir riqueza e pular fora da corrida dos ratos. O segredo é focar em adquirir ativos e não em ter um salário cada vez maior. Mas para isso é preciso entender uma coisinha crucial. A pergunta é essa. Parece simples, né? A maioria das pessoas acha que sabe a resposta. Mas a definição do pai rico é radicalmente simples e muito, muito poderosa. Não tem nada a ver com termos complicados de contabilidade. Tem a ver com uma única coisa: para que lado o dinheiro está indo? A definição é genial de tão simples. Ativo é qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso. Fim de papo. Pensa num imóvel alugado que te dá uma renda todo mês, ou ações que pagam dividendos, ou um negócio que funciona sem você precisar estar lá o tempo todo. Isso sim, são ativos. E o passivo é o contrário. É tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso, que gera despesa. O financiamento do carro, a fatura do cartão de crédito e sim, até a casa própria. E é aqui que a gente chega num dos pontos mais polêmicos do livro. Essa frase aqui, ela deu o que falar. Muita gente fica chocada. Como assim a minha casa não é um ativo? Bom, pela definição do pai rico, se ela gera despesas, tipo financiamento, impostos, manutenção, ela está tirando dinheiro do seu bolso. Logo, é um passivo. Ela só se tornaria um ativo de verdade se, por exemplo, fosse alugada e o valor do aluguel pagasse todas essas contas e ainda sobrasse um lucro. Então a grande sacada é essa: a estratégia de quem enriquece é usar o dinheiro que ganha para comprar mais ativos que vão gerar mais dinheiro ainda. Já a classe média muitas vezes usa o dinheiro para comprar passivos que parecem ser símbolos de sucesso, mas que na verdade só aprendem ainda mais na corrida dos ratos. Mas ó, não adianta só saber a teoria. O Kiyosaki bate muito na tecla de que a jornada para a riqueza é menos sobre técnica e muito mais sobre a nossa cabeça, sobre a mentalidade. Existem barreiras psicológicas que simplesmente travam a maioria das pessoas. Vamos dar uma olhada nelas? O livro aponta 5 grandes obstáculos. Primeiro, o medo de perder dinheiro, que faz a gente jogar sempre na defensiva. Depois, o ceticismo, aquela vozinha que fica falando: ah, isso não vai dar certo. Tem a preguiça, que se disfarça de nossa, estou muito ocupado, para não cuidar das finanças. Os maus hábitos de consumo, claro. E, por fim, a arrogância. Achar que já sabe de tudo e não ter nada para aprender. E de todos esses, o medo é o mais paralisante.
Todo mundo tem medo de perder dinheiro. Todo mundo, inclusive os ricos. A grande diferença não é não ter medo, mas sim o que se faz com ele. A maioria das pessoas tem tanto, mas tanto medo de perder, que acaba perdendo as melhores oportunidades da vida. E essa citação resume perfeitamente a mentalidade que precisa ser construída. Quem vence não tem medo de errar. Entende que o fracasso faz parte do jogo, do aprendizado. Cada tombo é uma lição que deixa a pessoa mais forte, mais esperta. Já para quem tem mentalidade de perdedor, o fracasso é o fim do mundo. Para quem tem mentalidade de vencedor, é só o começo da inspiração. No final das contas, a mensagem principal de pai rico, pai pobre, não é uma receita de bolo. É, na verdade, um convite para a gente pensar e tomar uma decisão. É sobre escolher qual caminho seguir. A jornada do autor começou exatamente com uma escolha. Com 9 anos de idade, ele teve que decidir em quem ia acreditar. No pai pobre, com aquela visão de segurança no emprego, ou no pai rico, com a visão de liberdade financeira. E essa escolha mudou a vida dele para sempre. O livro usa esse poema famoso do Robert Frost, e ele é uma metáfora perfeita. O caminho do pai pobre é a estrada mais batida, a que todo mundo pega. O caminho do pai rico é aquela trilha menos usada, que dá um frio na barriga, que exige coragem para ser diferente. E é essa escolha, segundo o autor, que faz toda a diferença no final. E então, a nossa análise de hoje termina com a mesma pergunta que o livro deixa no ar. A informação está aí, as duas mentalidades foram mostradas. A questão que fica é: qual caminho cada um de nós vai escolher? Essa decisão, no fim do dia, é totalmente pessoal.